Sentiram saudade, meus amigos? Estamos de volta. Quase um mês, cara. Sei lá, eu já perdi a conta até de quanto tempo que eu fiquei sem gravar. Eu tive um problema no meu CapCut e o tempo hábil para gravar de fato também não tem me ajudado. Então essa soma desses dois fatores me tirou do YouTube por um bom tempo. Mas estamos de volta para um único assunto no Diário Azul de hoje, neste belo domingo à noite, que também hoje foi um dia de trabalho, um dia de labuta. Então, né, estamos aqui para falar de Marc Cucurella. A bomba, gente. Cucurella vai embora do Chelsea, vai pro Real Madrid, que genuinamente me surpreendeu, tá? Eu estava esperando o Atlético de Madrid ir atrás do Cucurella. Né, o Cucurella já tinha deixado claro uma preferência por Barcelona, né? Mas o Barcelona pouco fez a respeito disso. Quem estava dando os sinais era o Atlético de Madrid, apesar de serem sinais muito rasos. Agora, o Real Madrid veio e garimpou ali sem dó nem piedade. Pedido do Mourinho, tá aí. Os valores estão aí em torno de 50, 60 milhões de euros. Então, cara, vamos lá. Cara, financeiramente, eu acho que para um lateral de 27 anos, 28, vai fazer 28, eu pesquisei aqui, dia 22 de julho, ele faz 28 anos. Ele está nos últimos 2 anos de contrato dele. Isso é importante da gente falar, hein? E eu vou falar disso com mais detalhes um pouco mais à frente. Eu acho que 50, 60 milhões de euros é um preço ok. É o que eu tava esperando. Assim, desculpa, gente. Vocês também exigirem 70, 80 milhões num lateral com 2 anos de contrato, com 28 anos aí quase, 27, 28 anos, de um time que está em necessidade financeira, sem futebol europeu, não é nem Champions não, sem futebol europeu, é um pouco ingênuo, vamos combinar? Entendeu? Então assim, tá bom, 50, 60 milhões ali, eu acho um preço justo, eu acho um preço honesto. Agora, ao contrário da Clear Lake, ao contrário da Blue Co, esse canal aqui não discute finanças. Eu gosto muito do filme Lobo de Wall Street. Adoro, filmaço. DiCaprio, gênio. Deveria ter ganhado um Oscar? Sim. Scorsese, fantástico. Eu adoro Lobo de Wall Street. Eu adoro filmes assim. Agora, esse canal aqui, ao contrário da gestão deste clube, ele se preocupa com futebol. Ele não se preocupa com números, dinheiro, verdinho, faz-me rir. Com o Lobo-Guará. Não se preocupa. Ele se preocupa com o futebol. E com essa preocupação como prioridade, eu acho que é de suma importância a gente questionar uma pergunta muito simples. Algo muito simples. Cucurella saiu. E agora? Porque assim, o Chelsea, se fosse um clube sério, o Cucurella nem seria vendido, para começo de conversa. Mas, na suposição aqui que o Chelsea vende o Cucurella por um motivo ou por outro, beleza, vendeu o Cucurella. Somos um clube sério. A gente acabou de vender o melhor jogador, o melhor lateral esquerdo da Premier League, né? Um dos nossos melhores jogadores. Então, quem que a gente vai contratar para repor? A gente, penso eu, deveria bater na porta de uma Inter de Milão da vida e falar: de Marco, tudo bom? A gente deveria bater na porta de um Bayer Leverkusen da vida e perguntar pelo Grimaldo. A gente deveria bater na porta de um Barcelona da vida e perguntar pelo Baldé. Mas a gente vai fazer isso? Não, né?
Cara, até mesmo bater na porta do Newcastle e perguntar do Lewis Hall. A gente vai fazer isso? A gente vai substituir, repito, o melhor lateral esquerdo da Premier League. Você guarde o seu Calafiori, você guarde o seu Hincapié, você guarde qualquer outro nome aí que tem no futebol inglês. O Cucurella é o melhor lateral esquerdo atuando na Inglaterra. Isso é um fato, desculpa. E assim, no futebol mundial, eu só vejo o Nuno Mendes à frente dele, tá? É isso que a gente tá abrindo mão. Por quê? Porque esse clube se preocupa com dinheiro. É isso. Então, isto posto, o que a gente vai fazer? Eu acho que, sinceramente, com relação à lateral esquerda, a gente não vai fazer absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a gente tem um rato. E a gente acabou de comprar o Barco. Porque, olha só, o Barco é versátil. O Barco não só é um potencial substituto para o Enzo Fernandes, como também ele é um substituto para o Cucurella, porque ele joga na lateral também. Olha só, Chelsea comprou um jogador canivete suíço. Já ouvi esse termo sendo citado tantas vezes ao longo dos anos que, sinceramente, perdeu o significado para mim. Mas é isso. É um jogador Kama Sutra, como diriam os outros. Né? Então, assim, ok. E vocês estão satisfeitos com isso? Vocês estão contentes com rato e barco? Que isso, cara? Uma combinação letal na Idade Média. Agora, para a lateral esquerda do Chelsea, eu não sei não, hein? Assim, essa combinação aí fez um estrago na Europa. Mas na Premier League eu tenho minhas dúvidas. Não sei vocês. Mas enfim. É isso aí, gente. De verdade, eu gostaria de parar o vídeo aqui. Mas algo em mim, eu tô há um mês aqui sem reclamar, eu tô um mês aqui trabalhando, que nem um condenado. Tipo assim, eu preciso. É Copa do Mundo. É Copa do Mundo. E assim, pô, a Alemanha ganhou de 7-1 hoje de Curaçao. A Holanda empatou com o Japão. Assim, pô, ontem teve jogo do Brasil, coisa horrível, né? Assim, caramba, eu tô no clima aqui pra continuar me irritando, pra fazer o que eu faço todo dia que eu sento aqui pra falar do Chelsea. Então, cara, é isso, né? Eu queria dizer novamente que eu avisei. Dessa vez eu vou falar aqui com pompa mesmo. Eu avisei. Né? No momento que o Cucurella, na data FIFA de março, tal qual o Enzo Fernandes, falou que gostaria de voltar para o Barcelona, que estava insatisfeito, que não sei o quê, que o Maresca isso, que o Maresca aquilo, blá blá blá. No momento que ele falou isso, eu falei. O Cucurella sacramentou a saída dele. Tá aí. Tá aí. E agora, cara, eu tenho certeza que o Enzo Fernandes está, ó, louco, sedento para ir junto do grande amigo dele, Marc Cucurella. Inclusive, o Enzo Fernandes curtiu o post do Fabrício Romano com o Here We Go do Cucurella. Tá aí, né? Tá aí. E é aquilo, cara. É aquilo. Uma diferenciação que eu já comentei aqui em outros momentos, falando sobre o próprio Enzo Fernandes, sobre o Cucurella. Eu não me irrito, tá? Eu não me irrito com o Cucurella não forçar uma saída, porque eu não acho que ele fez isso, mas assim, ele comentar sobre outros clubes, o Enzo Fernandes forçar uma saída, eu acho que o Enzo tá de fato forçando, né? Eu não me incomodo, sabe por quê? Porque o que tem aqui pra gente defender? Tipo assim, eu repito, eu já falei isso aqui outras vezes também, eu gostaria de ter tido a coragem de ter criado esse canal uns 6 anos antes.
Porque vocês iam me ver em outra mentalidade. Vocês iam, quer dizer, a mentalidade eu continuo com a mesma, né? Mas vocês iam me ver aqui com um tom muito mais feliz, né, com relação ao Chelsea, porque eu estava vendo coisas boas no Chelsea, né? E assim, quando foi o Courtois sendo uma cobra, forçando saída, faltando treino, era pau no Courtois e com muita razão, porque era um Chelsea que tinha sido campeão inglês 2 anos antes. Era um Chelsea que era o atual campeão da FA Cup. Beleza, era um Chelsea ali que estava passando por uma oscilação, mas era um time ali interessante. E aí ele ir para um Real Madrid, que beleza, é o Real Madrid? Ok. Eu não sou ingênuo de falar que o Chelsea é maior que o Real Madrid. Eu não sou, não, você deveria ficar no Chelsea. Não, foda-se o Real Madrid, foda-se. Não. Eu entendo, beleza. O sonho de todo jogador é o Real Madrid, é o Barcelona. Entendeu? Agora, o Courtois, eu achei que ele foi muito mal na postura dele à época. Ao contrário, por exemplo, de um Hazard, que foi um cara que publicamente deixou muito mais claro a vontade dele de jogar no Real Madrid, mas dentro de campo, profissionalmente falando, eu acho que o Hazard teve a postura perfeita com relação a isso. E quando ele saiu, ninguém mais do que os torcedores do Chelsea torceram tanto por um jogador dar certo no Real Madrid. Nem a própria torcida do Real Madrid torceu tanto para o Hazard dar certo no Real Madrid quanto os torcedores do Chelsea. Eu acredito aqui que todo mundo que está inscrito nesse canal, que segue no Instagram, que segue no TikTok, todo mundo torceu, que é torcedor do Chelsea, torceu pelo Hazard no Real Madrid. Por quê? Porque o cara, ele construiu um vínculo e ele soube administrar. Entendeu? Mesmo um Chelsea vencedor, um Chelsea que ele ganhou 6 títulos em 7 anos, a gente aceitou quando ele quis ir pro Real Madrid. Agora, com o Cucurella e o Enzo, eu vou botar o Enzo na mesma conta, porque o Enzo vai embora, gente. Não adianta, o Enzo Fernandes vai embora. Cara, tá óbvio, o roteiro tá aí, é só você ler. Entendeu? Com o Enzo Fernandes e o Cucurella, eu não culpo eles por querer ir embora. Eu não culpo, porque, eu repito, o que tem aqui para defender? O que tem aqui? Gente, vocês pegaram o ópio do Xabi Alonso e aceitaram com uma facilidade que eu fico até enojado. Tipo assim, uma decisão acertada fez o tom, não da torcida inteira, mas de boa parte da torcida mudar por causa do Xabi Alonso. Bom técnico, melhor decisão que esse clube, que essa gestão tomou em 4 anos. Mas é sério, isso basta pra vocês? Entendeu? Cara... Assim... E é engraçado, né? Porque o Cucurella falou ontem, anteontem, salvo engano, que tinha falado com o Xabi Alonso e que a conversa tinha sido muito boa. Que ele tinha falado com o Grimaldo e que o Grimaldo rasgou elogios ao Xabi Alonso. Meu amigo, imagina se o Grimaldo tivesse coisas ruins para falar do Xabi Alonso. O Cucurella tinha botado o Chelsea na justiça. Pelo amor de Cristo, gente. Entendeu? E aí, para fechar o meu ponto com essa coisa de não culpar o Cucurella, não culpar o Enzo Fernandes, é que vai se criar, e já se tem uma narrativa, de que o Cucurella forçou a saída, de que o Cucurella queria sair, e de que o Chelsea só quer jogador que quer ficar no clube, e não sei o que, cara, é o correto. É o correto. Agora, a gente precisa questionar por que 2 dos melhores jogadores desse time, que estão aqui há 4 anos, não querem ficar mais. Por que há meses existe um descontentamento latente no elenco do Chelsea entre 2
das principais lideranças do elenco. Por que que existe esse descontentamento? É isso que precisa ser questionado. Não é o descontentamento em si. Entendeu? Eu repito, não é a situação do Courtois, não é a situação do Hazard, não é nem a situação do Lukaku. Quando ele voltou da Inter de Milão, um dos maiores absurdos, ou o maior absurdo que eu vi enquanto torcedor do Chelsea. A gente não está falando da mesma situação. Não está mesmo. A gente tem que questionar por que que o Cucurella estava tão disposto a sair do Chelsea. Por que que o Enzo Fernandes está tão disposto a sair do Chelsea? E outros que também passaram, e ó, a mesma história aqui nessa gestão. É que a gente se deixou levar pela dopamina, pelo ópio. Mas a gente tem que questionar por que que em um verão, em uma janela de transferências, a gente aceitou Kanté, Kovacic, Jorginho na janela anterior. Cara, o próprio Koulibaly, que tinha sido uma contratação que todo mundo aprovou num primeiro momento. Por que que até mesmo os Judas, que eu concordo, são Judas, são traidores. Mason Mount e Kai Havertz. Por que que eles quiseram sair tanto do Chelsea assim? Não coça a cabeça de vocês, não? Por que que quando o Thiago Silva estava para sair do Chelsea, a esposa dele estava falando tudo que estava falando na época? Por que que o Thiago Silva já não falou ele mesmo coisas a respeito sobre a gestão do Chelsea? Não coça a cabeça de vocês, não? Que em 4 anos é isso que a gente tem para apresentar? O Chelsea virou, eu repito, um Brighton. O Chelsea virou um time da Red Bull, um time aí para alimentar outros clubes europeus. É isso. Antigamente, a gente contratava jogador do Real Madrid, a gente contratava jogador do Barcelona, a gente competia com o Real Madrid e Barcelona, a gente competia com o Bayern de Munique. O Kai Havertz, o Kai Bagretz, repito, traidor, quando a gente contratou ele, ele falou que recusou o Bayern de Munique para vir para o Chelsea. Você vai ver alguém hoje, você vai ver um jogador que era cobiçado como o Havertz era naquela janela de 2020, fazendo isso hoje, recusando o Bayern hoje para vir para o Chelsea? Você vai ver isso? Me responda aqui com toda honestidade, porque isso me diz muito sobre o quão louca a torcida do Chelsea é em muitos aspectos. A situação do Cucurella, ela não é um choque de realidade. Ela não é. Porque, meu amigo, a gente já tomou uns 10 choques de realidade antes disso. Mas ainda tem torcedor que acha que tá tudo bem, porque tem o Xabi Alonso. Porque o Xabi Alonso é manager, não head coach. E é isso que importa. Cara, e eu repito, eu não tô contra o Xabi Alonso, não. Inclusive, vocês não vão me ver aqui falando fora Xabi Alonso. Vocês não vão me ver aqui falando isso. Não vão. Porque tal qual o Rossênior, o Xabi Alonso é irrelevante no grande esquema das coisas. No big picture dos problemas do Chelsea, o Xabi Alonso é irrelevante. Entendeu? O Mandorinha não faz verão. Então, é isso, cara. É isso. Repito, antigamente a gente contratava o Fábregas, a gente contratava o Pedro, a gente contratava o Makelele, jogadores do mais alto nível do futebol para contribuir hoje no Chelsea, para vencer hoje no Chelsea. E hoje em dia a gente está aqui, ó, esmiuçando, implorando a Deus para o Real Madrid pagar 100 milhões no Enzo Fernandes e não pagar 90. Para o Real Madrid pagar 60 milhões no Cucurella e a gente dá graças a Deus, porque financeiramente esse clube é uma piada. Esse clube é uma piada. É o 4º ano que o Chelsea vai bater
sem um patrocinador de frente de camisa. Eu estou aqui vestido com a camisa de 2003 a 2005, que o Chelsea era patrocinado pela Fly Emirates. O Chelsea não tem patrocínio de frente de camisa. O Chelsea, pelo terceiro ano seguinte, fez um acordo de curto prazo. E vocês acham maneiro, e vocês acham que esse clube vai para algum lugar, porque tem um técnico decente. Então é isso, gente. Deixa o like aqui nos comentários. Estamos de volta. Amanhã tem mais ou não. Vamos ver. É isso. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários sobre o Cucurella, sobre o Enzo Fernandes, sobre toda essa situação. Se o Chelsea vai virar o Real Madrid Castilho ou não. Enfim. É isso. É triste, mas é a realidade. Não gostou? Comenta. Porque eu vou fazer um vídeo de comentários. Eu, inclusive, tinha gravado, né? Eu fiquei muito triste, porque eu tinha gravado um vídeo sobre as minhas previsões da Premier League e eu não estou falando do simulador que eu fiz, né, em abril. Eu estou falando de uma simulação que eu fiz antes de eu criar o canal, né, de uma previsão. E eu vou tentar gravar isso de novo. Vamos ver. Né, mas tinha dado problema e aí, enfim. Eu vou... Mas enfim, é isso. Deixem aqui os comentários. Eu vou fazer um vídeo reagindo aos comentários de vocês também. A gente fazer essa troca. Entre outros conteúdos também que eu pretendo trazer para o canal muito em breve, tá bom? Então deixa o like, deixa o comentário, compartilha o vídeo com os amigos e se inscreve aqui no Ilha do Chelsea que a gente tá de volta, porra! A gente tá de volta. Um abraço, até amanhã com mais um vídeo e tchau!